E em estúdio nesta edição está Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico. Olá Bruno, boa tarde. Olá, boa tarde. Pedia-te um rápido comentário a estes dados do desemprego. A taxa aumentou, bateu um novo recorde de 12,4%. O INE justifica com a alteração dos dados de recolha. Parece plausível esta justificação ou de facto há mais pessoas desempregadas no teu entender? Acho que há aqui dois efeitos conjugados, claramente. Há um efeito que é de mudança metodológica, que já tinha sido anunciado pelo INE e que se começa agora a refletir na forma como os dados são recolhidos e, portanto, poderá haver aqui esse efeito metodológico, mas há também um efeito, obviamente, que é macroeconómico, é explicado pelo arrefecimento da economia portuguesa. Também no primeiro trimestre nós entramos tecnicamente em recessão, números que nós já soubemos, portanto, com uma quebra do produto de 0,7% em cadeia e, portanto, é normal que com a economia em recessão que o desemprego suba. Portanto, há aqui uma lógica dos dados e, infelizmente, eu acho é que não vamos ficar por aqui. Portanto, olhando para a frente, à medida que o ano avançar, provavelmente a recessão vai se aprofundar, até porque vamos ter medidas da Troika a começar a ter efeitos, provavelmente, no último trimestre do ano. E, portanto, todas as tendências são, por um lado, aprofundamento do efeito recessivo na economia e, por outro lado, em contrapartida, para o aumento do desemprego. Bruno, há também dados que é importante revelar, em particular os dados de clima económico. O clima, os indicadores de atividade económica e o consumo privado, todos eles agravaram no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. O indicador de clima económico agravou-se nos primeiros 3 meses do ano para menos 1,5 pontos. No primeiro trimestre de 2010 estava em menos 0,6 pontos e no último do mesmo ano nos menos 1,1 pontos. Também a atividade económica desceu de 2,3 pontos no último trimestre do ano passado para 2 pontos nos primeiros 3 meses deste ano. Já no mesmo período do ano anterior estava nos 0,7 pontos. Já as exportações e importações continuaram a aumentar. Bruno, estes indicadores do clima económico refletem que também, para além de estar a piorar, refletem que tanto importações como exportações estão a aumentar. É um equilíbrio que continua a ser complicado este da balança comercial. São indicadores que medem coisas diferentes, é preciso fazer aqui um bocadinho a separação. O indicador do clima mede aquilo que são as expectativas dos agentes económicos relativamente ao ponto atual e situação do futuro. Portanto, é normal que, perante estas notícias todas da Troika, o pedido de ajuda, que também foi acontecer no primeiro trimestre, e, portanto, todas essas notícias, que o pessimismo de toda a gente, portanto, famílias e empresas, tenha aumentado e, por isso, o indicador de clima está a descer e as expectativas são piores para a frente. Os outros indicadores batem certo, ou seja, o indicador de atividade diminuiu, porque, claramente, a economia entrou em recessão no primeiro trimestre. O consumo baixou porque as famílias, ainda antes do efeito da Troika, já estão a sentir os efeitos que estavam previstos no Orçamento de Estado para este ano. E recorde-se que na função pública, desde janeiro, que houve o corte nos salários, houve uma série de benefícios fiscais que desceram e, portanto, as retenções no IRS subiram logo em janeiro também. E, portanto, tudo isso faz com que o consumo também tenha caído. Portanto, há aqui várias explicações que é preciso ter em conta para cada um dos indicadores. Quando se olha para o setor externo, que é a última questão, os dados são relativamente bons, porque embora haja uma aceleração tanto das exportações como das importações, o acelerado das exportações é superior. Portanto, ou seja, o crescimento das exportações é bastante superior àquilo que vendas aumentam mais do que as compras. Exatamente, e portanto, aquilo que é a diferença, a tal chamada procura externa líquida e o seu contributo para o PIB, apesar de tudo, é mais positivo do que era antes. Acho que qual é a tendência que vai ter no futuro? Acho que as exportações vão ter tendência para estabilizar, embora há aqui o efeito que pode ser positivo, que é as previsões económicas para a Espanha e para a Alemanha foram revistas em alta, e são dois mercados muito importantes, o primeiro e o segundo mercado de exportação português, portanto isso é um bom sinal para as nossas exportações. As importações, por seu lado, vão ter tendência a diminuir ou crescer menos, tendo em conta, lá está, que o consumo está a abrandar. Mas, Bruno, é importante também diversificar as exportações, até porque quase todos os países europeus têm esta necessidade de exportação, sobretudo aqueles que estão em dificuldade. As exportações, e acho que esse trabalho tem sido feito pelas empresas portuguesas, neste momento olham muito mais para o Brasil, Angola, também já há alguma coisa na Ásia. Agora, é um trabalho que vai demorar tempo, e a verdade é que quando vamos olhar para os pesos, cerca de 30% quando vai para a Europa e 20% para o resto do mundo, e, portanto, numa altura em que é preciso pôr a economia portuguesa a crescer depressa, é bom que este 80%, portanto, grande fatia do bolo das nossas exportações, dos grandes mercados, exportem bem e que nós, dentro destes mercados, apesar de serem maduros e, portanto, mais difíceis, consigamos ainda assim aumentar as cotas de mercado.